Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que Jesus nos permita hoje, nos conceda a graça de entendermos melhor o nosso papel aqui na Terra e que nós possamos agir com a mente mais clara, direcionados nos propósitos do nosso Criador. Glórias ao Senhor, meu Deus. Vamos à nossa leitura de hoje e à nossa posterior oração. Palavras de Jesus. Escutem, certo homem saiu para semear, e, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E Jesus continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas, depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Marcos capítulo 4, versículos 3 ao 9 e 14 ao 20. Palavra do apóstolo Paulo. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer.
Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente, vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 17. Então, irmãos, acho que muitos aqui conhecem a parábola do semeador. Jesus a explica com cuidado, mostrando que cada um deve procurar fazer o seu trabalho de semear, seguindo os propósitos que Deus colocou em seu caminho e os dons que Ele nos deu. Em seguida, continuamos com Paulo a falar do trabalho de Deus na construção do templo de Deus em cada um de nós. Ele nos compara ao edifício do templo do Senhor. Antes éramos a terra e agora o edifício do templo de Deus. Mais uma vez, é destacada a qualidade do trabalho para Deus, gerando uma condição onde somos trabalhadores, ajudando uns aos outros, e também somos a terra, os semeadores e construtores, cultivando do que Deus fez brotar e crescer em cima do alicerce único chamado Cristo Jesus. Ao final, vem a prova de fogo que nos testará individualmente as construções de cada templo dentro de si, pois o material da construção é o que nós aprovamos para entrar na obra através da nossa mente e do nosso coração. Se os materiais, os valores e o amor forem fracos, o fogo os destruirá. Mas se os materiais resistem à prova, cada construção terá o seu reconhecimento dado pelo nosso Pai, gerando a salvação individual de cada templo para cada pessoa, mas também garantindo o prêmio a quem trabalhou para a construção dos edifícios do Senhor. Será que a analogia ficou mais clara ou complicou de vez? Pois é, irmãos, esse é o risco que cada um corre. Eu corro tentando entender e trazendo a palavra,
pois ao mesmo tempo sou o semeador, a terra e o construtor. Mas que também vocês correm esse risco, pois vocês também são a terra onde a semente está sendo lançada e os administradores da aceitação dos materiais de construção e da forma de que o templo de Deus que cada um constrói tem dentro do seu coração. Entenderam? Pois é complicado. O fogo de Deus vem por aí. Então agora, vamos orar, meus irmãos. Ainda é tempo. Vamos pedir principalmente por sabedoria. Essa Deus não nega para ninguém. Vamos orar. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, trazendo ao nosso ser a clareza de pensamentos, preparando e adubando a nossa terra do coração de cada um de nós, elevando as nossas vibrações e trazendo mais fé, esperanças e alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois necessitamos do alimento espiritual que recebemos com as Tuas palavras e ensinamentos de Jesus. Contigo somos fortes e corajosos, valentes e impetuosos. Sem Ti, nada podemos fazer, sequer temos forças para levantar. Por isso, meu Pai, vimos Te pedir perdão por nossas falhas, manias e pecados constantes. Sei que Tu serás tolerante, pois tenho aceitado a Cristo dentro do meu coração. Mas também sei que Tu és Pai de verdade, tratando aos Seus filhos com amor e cuidados, mas também com justiça, castigando quando é necessário e premiando quando se orgulha da cria. Então, meu Pai, resta-nos pedir que continue cuidando de nós. Dai-nos forças e sabedoria para gastar inteligentemente e com prudência todos os recursos que nesta vida o Senhor nos dá. Peço também que o Senhor cuide e proteja da minha família, dos meus amigos sinceros e dos irmãos que ganhei em Cristo e estão orando comigo agora. Peço, meu Pai, pelos que estão sofrendo em hospitais, pelos que estão pelas ruas, pelos que sofrem injustiças e por aqueles que não gostam de nós. Peço que a Tua mão repouse sobre a vida deles, amenizando os sofrimentos e protegendo a todos nós de todo mal, pois que somente Teu é o reino, todo o poder, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa sexta-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco por toda a nossa estrada.